Muito bom dia! Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil e seguimos assim até a 1h da tarde, viu? E o tema de hoje, gente, é o uso indiscriminado de antibiótico e da automedicação. Você faz isso? Então tem que prestar atenção no tema de hoje, viu? E já pode mandar seus comentários com a hashtag RF com você em todas as redes sociais. Você também já pode fazer uma foto, você sabe, né? Enquanto nos assiste, isso mesmo. Vai em frente à TV, faz o clique bem bonito, manda o seu nome e a cidade também, sua foto vai aparecer aqui hoje. Lembrando que estamos ao vivo, como eu já disse, né? Mas vale a pena repetir. E seguimos assim até a 1h da tarde. E eu já quero convidar você para curtir a página do Facebook da Rede Família. Entra lá, facebook.com/Rede Família Oficial. Basta clicar, gente, em curtir. Curtindo todo dia tem postagem nova para você. Você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender, viu? Coloca também o WhatsApp. Quero receber as opiniões. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto do dia, pode nos mandar no WhatsApp que já está aí na sua tela. Você pode mandar a sua foto também por esse WhatsApp. Tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então olha só. Os riscos do uso indiscriminado ou irregular de antibióticos. Você vai saber o que isso pode causar no seu organismo. Uma prática comum capaz de destruir a saúde, a automedicação. No estúdio, uma médica vai falar sobre todos os problemas que podem ser causados por quem toma medicamentos sem prescrição. Em nosso quadro especial, as dicas de livros para alavancar sua carreira. E ainda as principais notícias do dia para você ficar bem informado. O RF com você, é claro, está apenas começando. Vamos agora para as principais notícias do dia, mas antes temos também a previsão do tempo. Pode colocar aqui na tela a previsão. Vamos ver então como está o clima em São Paulo, capital. Chuva por lá, mínima de 18, máxima de 28 graus. Rio de Janeiro, sol entre nuvens, hein? Mínima de 21, máxima de 27 graus. E em Cuiabá, Mato Grosso, mínima de 23, máxima de 33 graus. Muito calor por lá, mas tem algumas nuvens em Cuiabá também. Agora sim, as principais notícias do dia. Hoje é um dia decisivo para Michel Temer. A Câmara vota neste momento sobre o prosseguimento da segunda denúncia contra Temer. Ontem o documento com as acusações foi lido em plenário. Em pouco mais de 1 hora, segundo a secretária da Câmara, Mariana Carvalho, apresentou o texto do relator, Bonifácio de Andrada, que pede rejeição das acusações e critica a atuação da Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público hoje, órgão poderoso no nosso sistema, que aliás se utiliza e domina a Polícia Federal, mancomunando com o Judiciário, trouxe para o país um desequilíbrio nas relações entre os poderes da República. É um relatório de acusação que atinge homens públicos a partir de 2001. Ao mesmo tempo, a oposição se reunia para combinar formas de tentar dificultar o arquivamento da denúncia pelo plenário. Na estratégia central, que é não permitir quórum para o governo votar, nós vamos dialogar com cada parlamentar. O governo pode sim ser derrotado. Eu imagino que não vai ter muita surpresa. Os votos que o presidente teve na primeira denúncia vão se repetir, vai ter um pouco a menos nessa segunda denúncia, entre 240 e 260 votos. Mas a oposição viu parte de seus planos frustrada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, negou o pedido do PCdoB para dividir a votação conforme o número de acusados. Como queria o governo, a votação da denúncia contra Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco permanece unificada. Eu não vou fazer nenhum movimento diferente para beneficiar ou o presidente ou a vontade da oposição. E segue a discussão sobre a portaria que altera a fiscalização do trabalho escravo no Brasil. A medida foi revogada por uma liminar, mas o assunto chamou a atenção de outros países. A decisão foi da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber.
Na liminar, ela afirmou que a portaria do Ministério do Trabalho afeta as ações e políticas públicas do Estado brasileiro no tocante ao combate ao trabalho escravo em 3 dimensões: a repressiva, pedagógico-preventiva e reparativa. A ministra disse ainda que deferiu o pedido de liminar para suspender a portaria do Ministério até o julgamento do mérito da ação. A suspensão temporária da portaria foi bem recebida pelos juízes, procuradores e auditores fiscais, que haviam se manifestado contra a medida. Para eles, a portaria do Ministério do Trabalho representa um retrocesso que inviabilizaria muitas medidas conquistadas para acabar com o trabalho escravo no país. É um retrocesso completo e sinaliza o fim do combate ao trabalho escravo no Brasil. O ponto mais polêmico da portaria foi a definição de trabalho escravo. Seria considerado trabalho forçado apenas quando existissem seguranças armados que não permitissem a saída dos trabalhadores. Definição bem diferente da anterior, que classificava o trabalho escravo quando houvesse jornada exaustiva, servidão por dívida ou condições degradantes. Por meio de nota, o Ministério do Trabalho disse que vai cumprir a decisão do Supremo e prometeu aprimorar o texto da portaria. A nota diz ainda que o caso será encaminhado para a Advocacia Geral da União. Bom, e a defesa de Lula entregou novos recibos do aluguel de um imóvel à Justiça para substituir aqueles que foram considerados falsos. São 31 recibos assinados por Glaucus da Costa Marques, que aparece na escritura como dono do imóvel. A Força-Tarefa atribui o apartamento à propina que Lula teria recebido da empreiteira Odebrecht. O juiz Sérgio Moro determinou que a Polícia Federal faça perícia nos recibos. E continua a investigação sobre a morte de uma turista espanhola no Rio de Janeiro. Uma das principais dúvidas é entender como esse grupo não foi alertado sobre os riscos da visita a uma favela em guerra há mais de um mês. A perícia realizada no carro descobriu uma segunda marca de tiro. Além de atingir e matar a turista espanhola, ele atingiu também o encosto, a parte traseira do encosto do banco do motorista. Então, por muito pouco, o motorista desse carro também teria sido atingido e morto com um tiro na cabeça. Nesta terça, o juiz concedeu a liberdade provisória ao tenente da PM, Davi dos Santos Ribeiro, suspeito de atirar contra o veículo. O magistrado elogiou a ficha funcional do policial, mas determinou que ele fique restrito ao trabalho administrativo. Apesar da decisão, ele continuará preso, porque a Corregedoria da PM também abriu inquérito para apurar o caso. No depoimento, o tenente preferiu ficar em silêncio. Foi indiciado por homicídio doloso qualificado, porque impossibilitou a defesa da vítima. O outro policial envolvido na ação, o soldado Luiz Eduardo Noronha, responderá pelo crime de disparo de arma de fogo. A polícia apura a responsabilidade da agência de turismo que levou os estrangeiros para a Rocinha. O estabelecimento está fechado e não fez mais passeios na comunidade nos últimos dias. Segundo a delegada que investiga o caso, a guia de turismo não deveria ter indicado um passeio no local que vive em guerra há um mês. A agência contratada pela espanhola é legalizada e se colocou à disposição da polícia para prestar esclarecimento. A guia que levou os turistas disse que já visitou a comunidade mais de 150 vezes. O passeio durou 3 horas e custou R$140 por pessoa. O corpo da turista Maria Esperança Jiménez Ruiz continua no Rio de Janeiro. O cônsul da Espanha está cuidando da documentação para o traslado. Bom, e ainda no Rio de Janeiro, mais um policial foi assassinado. Já são mais de 100 vítimas no estado. Para a polícia, a principal hipótese é que o soldado Rafael Van Helde Veríssimo, de 35 anos, foi executado. O policial de número 109, morto este ano no Rio, estava de folga. O crime aconteceu numa estrada no bairro Jardim da Fonte, em Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo a Divisão de Homicídios da Baixada, que investiga o caso, nenhum pertence do PM foi roubado. O policial tinha ido visitar o pai, que trabalha como porteiro em um condomínio da região. Quando saía do conjunto habitacional, a cerca de 600 metros, ele foi surpreendido pelos criminosos. A Divisão de Homicídios ainda não sabe quantos bandidos eram e se eles chegaram a pé ou de carro. 5 testemunhas foram ouvidas,
mas nenhuma delas soube passar informações. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$5 mil por quem der informações sobre os bandidos. O soldado Rafael trabalhava há 6 anos na Polícia Militar e atuava no batalhão de São João de Meriti. Ele era casado e deixou um filho de 4 anos. À noite, o número de policiais mortos no Rio chegou a 110. O cabo Alain de Souza Costa Martins Moura foi baleado na entrada da comunidade Gogó da Ema. A polícia investiga se ele foi vítima de uma tentativa de assalto. Situação incontrolável, né? E também tem crescido o número de apreensões de armas de fogo nas fronteiras do país. E os contrabandistas tentam de tudo para enganar a fiscalização. Em fundos falsos nos veículos e até amarradas ao corpo. As estratégias para burlar a fiscalização desafiam a polícia. Somente no primeiro semestre deste ano foram apreendidas 90 armas de fogo na região de Foz do Iguaçu, enquanto no mesmo período do ano passado foram 21. A maioria das apreensões é feita na BR-277. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esses criminosos conseguem comprar com facilidade as armas no nosso país vizinho, o Paraguai. Lá, a venda de armas de fogo é permitida e não é preciso ir muito longe para encontrar, basta atravessar a Ponte da Amizade. Já tivemos com famílias transitando dentro do veículo, bem como uma pessoa sozinha não tem muita característica, mas a gente percebe que eles estão usando veículos de passeio para o transporte desse ilícito. De janeiro até agora, a Polícia Rodoviária Federal já conseguiu apreender 101 armas de fogo e mais de 11 mil munições, a maioria de uso restrito, como fuzis e pistolas. Para atuações em roubo a banco, roubo a carro forte, situações de alta periculosidade. O destino de praxe é o sudeste do Brasil, né? Rio de Janeiro e São Paulo, porém a gente tem verificado um número de ocorrências também para Santa Catarina, em virtude de facções criminosas que atuam especificamente naquela região. E a capital paulista planeja um grande esquema de vacinação pela possibilidade de uma epidemia de febre amarela. Veja como vai funcionar. É uma verdadeira corrida aos postos na zona norte de São Paulo. Mas as autoridades de saúde alertam que não há motivo para pânico. Muitas pessoas ficam alarmadas com a experiência da dengue. A dengue tem uma possibilidade de avanço e de casos muito maior do que a febre amarela tem. O Ministério da Saúde esclareceu que desde abril deste ano, a vacina de febre amarela passou a ter uma dose única. Antes disso, eram aplicadas 2 doses em um intervalo de 10 anos, uma da outra. As pessoas que tomaram a primeira dose antes da dose única não precisam ser vacinadas novamente. Na primeira fase de imunização, devem ser vacinadas apenas pessoas que moram ou trabalham em um raio de 500 metros dos parques, que foram fechados ao público. Depois, a distância será de 1.000 metros. A Secretaria Municipal de Saúde pretende imunizar 2,5 milhões de pessoas e garante que não vão faltar vacinas. O temor da febre amarela é por causa da morte de 5 macacos no Horto Florestal. Um deles teve a confirmação da doença. É importante lembrar que os macacos não são transmissores do vírus. Os verdadeiros vetores são os mosquitos. A febre amarela silvestre é transmitida pela picada de 2 tipos de mosquito. Eles vivem somente em regiões de mata e só quem circula no local é que corre o risco de ser picado. Esse ciclo silvestre só se torna urbano quando essa pessoa que foi infectada com o vírus é novamente picada, só que agora pelo Aedes aegypti, que a partir daí passa a carregar o vírus na cidade. São Paulo em alerta mais uma vez, né? E o desligamento do sinal analógico de TV no interior de São Paulo acontece no final do próximo mês e segue a todo vapor a distribuição de kits para acesso à TV digital. Nossa equipe acompanhou o trabalho em Jundiaí, Campinas e Franca, olha só. Na região de Jundiaí, mais de 30 mil kits já foram entregues. Dona Cristiana entrou para a estatística. Depois de agendar o horário no site, a dona de casa foi até uma agência dos Correios. Em pouco menos de 5 minutos, foi para casa com o conversor e a antena. Achei ótimo, muito interessante. Gostei mesmo.
Difícil de acontecer, né? De graça ainda tá bom. Juliana também já garantiu o kit. Agora é continuar assistindo tranquilamente aos programas de culinária favoritos. Um deles é o versátil e atual da Rede Família, exibido de segunda a sexta-feira, das 15 às 17 horas. Flor, adoro suas receitas, tá? Principalmente da parte de confeitaria, certo? Tô sempre pegando suas receitas e obrigado pela ajuda. O presidente da Anatel acredita que até o final do próximo ano, todas as capitais e grandes cidades do país estejam com o sinal analógico desligado. O desligamento na região acontece no dia 29 de novembro. Até lá, pessoas cadastradas em programas sociais do governo federal podem retirar os kits de graça. Há um cadastro dos programas sociais em que as famílias já estão lá cadastradas. Isso não é feito pelo Seja Digital nem pela Anatel. É um cadastro do programa sociais que é controlado pelo governo federal. Então, a pessoa que tem direito a receber esse kit gratuitamente, ela entra no site sejadigital.com.br ou em um telefone que também dá atendimento e com isso ela verifica se está cadastrada. Se está, ela apenas vai fazer um agendamento e marcar o dia, a hora e o local onde ela deseja retirar o kit que ela tem direito. Há pouco mais de um mês para o desligamento, apenas 40% dos kits foram entregues na região. Em Franca, por exemplo, dos 75 mil, somente 40 mil foram retirados. Nos pontos de distribuição, profissionais da Seja Digital, empresa responsável pela entrega, dão dicas para a instalação correta dos equipamentos. Primeiro, a antena que a gente sugere é uma antena externa, então a antena que eles levam é uma antena externa, né, que você tem que instalar do lado de fora. Então esse é o único ponto que você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque tem a questão de segurança. Eventualmente tem que subir num telhado, então se precisar fazer isso, tem que ser uma pessoa habilitada a fazer isso e muitas vezes a melhor opção é chamar um antenista para fazer essa parte externa. E na parte interna, quer dizer, vai puxar uma antena, um cabo da antena até o conversor, e um cabo do conversor até a televisão e depois fazer o processo de sintonia, que é ligar o conversor, ligar a televisão, colocar a televisão sintonizada na parte de áudio e vídeo e você faz um procedimento super simples de, em poucos minutos, você já está recebendo o sinal digital. Agora você já sabe, tem que correr atrás, porque não dá para ficar sem TV em casa, não é mesmo? Estou feliz por mim, pelas pessoas também, porque tem muita gente, né, que depende, que às vezes tem lugar ainda que não tem uma TV digital, né, não tem condição às vezes de ter, né, eu fiquei feliz com isso, foi uma iniciativa muito boa. Eu achei muito rápido e a televisão da gente fica ótima e gostei que eles deram atenção para as pessoas de mais baixa renda. Essas então foram as principais notícias desta quarta-feira. Agora eu tenho um recadinho muito importante para você, um recado para você dizer adeus. Bom, gente, para a gente dar início ao nosso assunto, a repórter Larissa Israel foi às ruas conversar com as pessoas sobre uma prática muito comum entre os brasileiros, a automedicação. Vamos ver. Quem tem dor tem pressa e com isso muitos brasileiros recorrem à automedicação. Quem nunca tomou por conta própria aquele comprimido para curar uma dor de cabeça, febre ou até mesmo uma dor no corpo? Se for assim uma medicação que já está acostumada, geralmente analgésica, eu tomo. É só o analgésico para dor de cabeça, no corpo, alguma coisa assim. É muito difícil tomar medicamento por conta, né? Nem quando surge aquela dorzinha de cabeça? Aí sim, aí é comprimido, aí algum remedinho aí para tirar uma dor só. Mas sim, outros medicamentos não acostumado não. A pressa dos brasileiros mostra-se ainda maior, já que o Brasil ocupa o posto de recordista em automedicação. Uma pesquisa mostrou que as dores que mais afetam os paulistanos são dores de cabeça, com 42%, dor na lombar, com 41%, dor cervical, com 28% e dores nas pernas, com 26%, responsáveis por grande parcela do consumo indiscriminado de analgésicos orais. E nas ruas, os brasileiros comprovam esses dados. Quando a pergunta é qual dor mais afeta a saúde, a resposta é quase sempre a mesma. Geralmente com dor de cabeça, alguma dorzinha no corpo, aí a gente acaba tomando, né? Dor de cabeça, às vezes dor muscular, né? Dor na coluna. A profissão é cantor, às vezes, né? Quando a gente fica cantando, a gente sente a dor da cabeça, né? Por causa de muitas coisas, correria. Mas às vezes eu tomo assim. Mas e quando aparece algo mais grave? Quando é mais grave, aí eu tenho que procurar um médico. Aí eu procuro um especialista, um médico para
Aí eu não tomo mais por conta. Procura um médico. Já os medicamentos mais consumidos por conta própria são os analgésicos, com 88%, os anti-inflamatórios, com 67%, e os antiácidos, com 48%. E você aí de casa se automedica também? Eu não vou ser hipócrita aqui, viu? Às vezes eu também me automedico quando eu tenho alguma dorzinha de cabeça, gripe, mas não pode, gente. Eu vou saber por quê agora com a doutora Rosa Oberstein, que vai nos ajudar a esclarecer todas essas questões. Acho que todo mundo um dia já se automedicou. Seja muito bem-vinda, doutora Rosa. Obrigada, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com você. É nosso prazer também, viu? A doutora já se automedicou, apesar de ser médica? Ser médica. É um pouco diferente, difícil. Porque tem outras especialidades também, de repente, né? Tem, mas minha formação é clínica, um pouco de cada coisa a gente sabe. Você conhece, tá certa. Mas acho que todo mundo um dia já se automedicou, sim, não é não, dúvida, doutora? Sem dúvida. Eu acho que a gente precisa ter uma diferença entre a automedicação, que é você está com um pouquinho de dor de cabeça, toma um comprimido, né, que você já conhece, já foi passado por um médico, ou continua fazendo o tratamento. Toma um, toma dois, a dor não passa, ela volta, você continua se medicando. É um sinal de alerta daí. É um sinal de alerta. Quando você toma e a dor persiste, não está resolvendo aquela medicação, é porque algo tem de errado aí, né? Ou ela passou e retorna de novo, né? Ela melhora, mas volta. É um sinal de alerta, alguma coisa não está bem, né? E precisa ver o que é que não está bem. Bom, acho que a dor de cabeça é o principal aí, a principal dor que a pessoa se automedica. Tem outras doenças, assim, que geralmente tem em casa um remedinho, vou tomar esse aqui mesmo. Normalmente as dores de uma forma geral, né? Até se você vê o levantamento, que tipo de dor? É a dor de cabeça, as dores articulares, dor nas costas, etc. Dor no estômago, que é quando as pessoas tomam um antiácido. Então, as dores quando está gripada, né? O início da gripe, as pessoas já fazem o diagnóstico e já se medicam, né? Esse é o grande problema, né? Sim, porque de repente a gripe pode não ser uma gripe. Isso, pode ser Pode se confundir com uma outra doença, como, por exemplo, que tem os mesmos sintomas da gripe. Uma alergia. Uma alergia. Uma coisa simples como uma alergia, e você toma um antigripal que não precisa, ou pode ser alguma coisa mais séria, né? Pode até se transformar numa pneumonia, então, ou uma amigdalite. Então, a primeira medicação acaba sendo, a gente não é recomendado, mas a gente entende que de uma forma geral todo mundo faz. O problema é persistir na automedicação. Ou seja, a dica é, gente, tá com uma dorzinha de cabeça, você já tem um remédio aí na sua casa fácil, sempre na gaveta, escondido, porque é preciso esconder também remédio por conta de crianças, né, doutora? É um risco também isso, né? De idosos, muitas vezes. Idosos confundem. Que confundem a medicação. Sim, daí a pessoa tem o remédio lá, né, a cápsula não quer sair para comprar, ou não vai ao médico, acaba tomando e a dor persiste, gente. Nesse caso, é preciso marcar consulta e procurar um especialista da área, né, doutora? Isso, ou se você tiver dúvida, procura um clínico que vai avaliar você e indicar qual o melhor especialista. Muitas vezes acontece, se medica um dia, se medica outro, acaba vai no pronto-socorro porque não resolveu e agora já passou uma semana que está com dor de cabeça e não tem consulta. Aliás, é o problema, acho que, do pronto-socorro, né? A pessoa está com aquela dor faz dias, né? A dor está persistindo, ela vai lá pro pronto-socorro. Não, gente, é para marcar consulta com um especialista, né, doutora? Isso. Também não é para tomar o remédio da amiga, né? Assim, muitas vezes a gente sabe, eu sou diabético, você é diabético, então me empresta o seu remedinho. Não, um remédio de um é um remédio de um remédio de outro é um remédio de outro. De repente não serve para você o remédio que fez efeito na sua amiga, né? Exatamente. E qual o risco? Exatamente. Pode causar até a morte, doutora? Sim, em alguns casos sim. Você pode ter alergia ao medicamento, ele pode ser contraindicado no seu caso. Entendeu? Você pode tomar, por exemplo, a pessoa que já tem alguma doença, que a gente chama de base, um hipertenso, um diabético, algum outro tipo de doença, tomar um tipo de remédio que não seja adequado ou que não faça bem junto com os remédios que você já toma. Né? A gente fala isso é um grande problema,
porque ele agrava a que a gente chama de patologia de base, né? Alguns remédios antigripais, por exemplo, para o hipertenso é contraindicado. E, doutora, agora, além da automedicação, às vezes aconteceu já isso comigo. Um remédio era eficaz para dor de cabeça, por exemplo. Eu tomei tanto que ao passar do tempo ele parou de funcionar, daí eu tive que trocar. Acontece isso? Sim, acontece. Resistência do corpo? Acontece, costume, né? Até com as terminações nervosas para dor. Outras vezes é que você confunde. Você tinha, por exemplo, não falando do seu caso, uma dor de cabeça, era uma enxaqueca e de repente, até os anos passaram e você ficou hipertensa. E você tem a dor de cabeça e acha que ainda é enxaqueca e não é mais enxaqueca. É por conta da hipertensão. É hipertensão. Um exemplo, né? Não é que toda dor de cabeça... Sim. Então é por isso que você vai tomando. Se o médico recomendou, ó, nesse caso, tome isso, não é automedicação. Sim. Tá? Você foi no médico, o médico te atendeu, falou, olha, quando você tiver isso, use isso. Então, não é automedicação. Com certeza. Ele sempre recomenda, e se não melhorar, volte para mim, né? Agora, se você, porque o médico passou uma vez e você continuou tomando... Não pode. Não pode. Tem que voltar depois se sentir a dor novamente. Isso. Bom, gente, você já pode mandar a sua pergunta para a doutora Rosa no WhatsApp, coloca na tela. Aliás, produção, deixa o número aí na tela para quem quiser mandar alguma pergunta. E já temos a primeira pergunta aqui, viu? Bom dia. Boa tarde já, né? Para Lucy Cleide, sou de Timbaúba, Pernambuco. Minha pergunta é a seguinte: tenho um filho de 12 anos, ele tem um problema no dente. Desde que descobriu esse problema, ele toma antibiótico. A minha pergunta é a seguinte: tomando muito antibiótico, interfere em alguma coisa na saúde dele? Olha, se ele toma antibiótico por indicação, então provavelmente o profissional que está indicando, ele sabe o que ele está fazendo, certo? Então, é difícil a gente fazer uma consulta sem saber do caso. Então, eu acho que se ele está sendo prescrito pelo médico, deve ter, ou pelo dentista, no caso, como é uma dor de dente, ele deve estar sabendo. Se tomar cuidado se está indo só no pronto-socorro, né? Sim. Procurar um profissional que acompanhe, não resolveu, volte, continue persistindo no tratamento. Daqui a pouco, inclusive, doutora Rosa, a gente vai falar a questão dos antibióticos, né? Que são graves aí se a pessoa tomar de forma inadequada, Exato. de forma abusiva. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar sobre isso também, viu? Vamos ver uma reportagem sobre o assunto. A família não se conforma com o que aconteceu com a Judite. Foi de volta para o médico, né? Isair conta que a mulher ficou doente, pegou uma infecção causada por bactéria. Os médicos diagnosticaram pneumonia. Foi remédio em cima de remédio. O tratamento à base de antibióticos não adiantou. Judite, que tinha 37 anos, morreu. 23 dias. 23 dias. Foi muito rápido. Segundo Isair, os medicamentos já não faziam efeito algum no organismo da mulher dele. A gente sabe, 7 dias é para o antibiótico já está funcionando. No terceiro, está melhor, no sétimo, recuperado. Judite pode ter sido vítima de um mal ainda desconhecido pela maioria da população brasileira, mas cada vez mais comum a resistência das bactérias aos antibióticos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as superbactérias, ou seja, bactérias que são capazes de resistir aos remédios, podem matar até 10 milhões de pessoas nos próximos 30 anos. Os especialistas já consideram isso uma epidemia mundial e alertam: se nada mudar, o problema pode se tornar ainda mais grave que o câncer. O cenário é esse mesmo, você vai ter as doenças relacionadas a bactérias multiresistentes matando mais do que o câncer. As bactérias são velhas conhecidas da humanidade, micro-organismos que estão em grande número no ambiente e também no nosso corpo. Tem bilhões de bactérias. Boa parte dessas bactérias são do bem, ajudam o nosso organismo a funcionar. Um exemplo, elas atuam na digestão dos alimentos, mas algumas são causadoras de doenças. E aí entram os antibióticos. Quando você usa antibiótico, você mata a bactéria que está lá na infecção e você mata a microbiota normal, digamos assim. Você está matando as bactérias, digamos ali, as bactérias do bem, digamos assim,
que são uma proteção para a gente, né? E deixando espaço para aquelas que são resistentes e até bactérias que possam causar doenças. Em 2010, uma lei brasileira proibiu a venda de antibióticos sem prescrição médica. Passar no médico, né? Não sair tomando por conta. Cuidado! Tomar por conta própria é perigoso. Aí um dia, no momento onde você tiver uma outra infecção por uma bactéria, aquele antibiótico que você tomou tanto desnecessariamente já não vai mais funcionar. Mas será que tomar antibióticos com frequência realmente pode criar a superbactéria? Os especialistas dizem que sim e dão um exemplo. O antibiótico mais comum para tratar de dor de garganta, faringite, é a amoxicilina. E aí, se você usa amoxicilina, você acaba selecionando bactérias resistentes à amoxicilina no intestino. Você cura a garganta e acaba selecionando resistência ali. Se o tratamento é interrompido, a bactéria passa a conhecer o inimigo, que é o antibiótico. Quando ela tem um novo contato com o remédio, ela já adquiriu um escudo contra a medicação. Quando você tira um antibiótico, a bactéria cresce de novo e você pode até ter selecionado mutantes resistentes. Mas não é só a automedicação que favorece a superbactéria. Existem pessoas que estão mais sujeitas a produzir bactérias muito resistentes. São os pacientes de hospitais. Pacientes que são imunodeprimidos ou então que fizeram uma cirurgia, né, que tem utilização de catéter, coisas assim, dentro do hospital onde você tem uma maior probabilidade de acabar adquirindo essas bactérias. Outro jeito de formar resistência aos antibióticos é o que mais assusta os especialistas. É o uso desse tipo de medicação no agronegócio. A utilização desses antibióticos faz os animais engordarem, crescerem mais rápido. Ou seja, quem comeu a carne de um animal engordado com antibiótico também consumiu o medicamento. Você tem essa transferência de resistência do animal para o homem. A Organização Mundial da Saúde criou uma ação internacional para que a epidemia seja contida. Tudo para evitar um gasto hospitalar que pode chegar a 100 trilhões de dólares. Algo como 5 vezes o PIB dos Estados Unidos, a nação mais rica do mundo. Várias medidas devem ser adotadas por todos. Muitas são até bem simples. Uma coisa para a população é não reutilizar algum resto de antibiótico que eventualmente tenha ficado de algum tratamento ou que você teve que interromper por algum motivo. Os médicos devem ficar atentos para não prescrever qualquer antibiótico, antibióticos muito mais potentes desnecessariamente. Uma outra solução demanda mais investimento. A indústria precisa desenvolver antibióticos novos, que lutem até contra as bactérias mais resistentes. No Brasil, isso não acontece desde a década de 80, ou seja, há mais de 30 anos. Precisa haver financiamento público na área de desenvolvimento de novas drogas, métodos diagnósticos mais rápidos, equipes mais bem treinadas, tanto de médicos quanto microbiologistas, enfermeiros, que saibam melhor a prescrição, né? E também, assim, vacinas que possam também combater bactérias multiresistentes. Alguns especialistas também apontam para novas tecnologias que podem deixar os antibióticos para trás. O problema é que todas essas novas drogas levam aí de 10 a 15 anos para serem desenvolvidas, né? E nós estamos com um problema sério agora. E seguimos então com a entrevista aqui com a doutora Rosa, agora falando sobre a questão dos antibióticos, a automedicação também, né, doutora? Antibióticos, cada vez novas marcas surgem no mercado, por quê? O remédio vai ficando realmente resistente ao corpo, doutora? Nós temos que ver a bactéria, o que é resistente? As bactérias, de uma forma geral, elas são muito mais rápidas que a gente. Elas vão aprendendo a se defender, igual a gente aprende a se defender dos perigos, ela também. Só que elas são rápidas. Então, elas vão criando cada vez mais técnicas, entre aspas, bactérias que aprendem são resistentes, quer dizer, não são mortas por aquele medicamento. Então, aquele medicamento comum, disseminado, não só o que a gente toma, mas o que o outro toma. Porque quando eu pego uma infecção, eu pego de alguém, se você já tem uma bactéria resistente àquele antibiótico, quer dizer, a pessoa vai passar para mim aquela bactéria resistente, tem que eu mudar nunca o remédio. tomei, mas eu já vou ser resistente também.
Olha que interessante. Aí Entendeu? a pessoa Porque provavelmente que pegou tem que trocar de remédio. Isso. Então, quando a gente fala desse problema do antibiótico, é um problema de saúde pública. Não é só o que eu uso, mas que todos nós usamos. Esse uso indiscriminado, né? Cada vez bactérias mais assim espertas, sabendo driblar mais os antibióticos. Estão precisando de antibióticos de mais altas gerações, que custam mais, são mais caros. Podem trazer, às vezes, efeitos colaterais e não existem no mercado, né, muitos. Novos antibióticos, mas os antigos, doutora, quando eu tomava lá na infância, eles estão voltando também? Existem Por quê? Então, desculpa, existem alguns antibióticos que a gente, vamos dizer assim, caiu no desuso médico, que começou a se observar que eles também tem uma utilidade, sabe? Nós, assim, o médico, de uma forma geral, a medicina, né? A gente foi parando, diminuindo o uso deles e, de repente, começamos a ver que algumas bactérias que são resistentes, não é bactérias super resistentes, não é esse caso, mas algumas bactérias que são resistentes, elas começam a responder bem para esses antibióticos antigos. Então, existe uma retomada de alguns antibióticos antigos. Doutora, e não tem jeito, tem doença que tem que ser tratada apenas com antibiótico? Não existe uma substituição de outro remédio que pode combater aí essa infecção, essa bactéria? Não, na atualidade não. O que está se falando, até foi o que a reportagem encerrou, o que estão se tentando fazer são imunomoduladores, quer dizer, alguns remédios que aumentem a resistência pessoal. Né? Porque, na verdade, quando você está em contato com alguma bactéria, você tem uma defesa própria, que é do seu organismo, que é dada como? A sua constituição, a sua alimentação, os seus hábitos de vida. E isso faz com que você tenha uma certa resistência. Então, uma pegou a doença, a outra não pegou, porque ela combateu. O que está se tentando hoje em dia, o que é assim, o top, é tentar colocar isso assim, que existam remédios que aumentem a imunidade efetivamente das pessoas. Do organismo. Mas isso ainda está assim, como até ele falou na reportagem, ainda tem um chão pela frente para ser distribuído de uma forma geral. Toda pesquisa demora muito tempo para chegar para a gente, isso, né? Bom, olha, tem mais uma pergunta aqui, agora sobre antibiótico mesmo. É a Missilene de Caldas Novas, Goiás. Quando estou com dor de urina, dor na bexiga, né? Eu tomo o antibiótico ciprofloxacino, mas não consulto o médico. Tem algum problema? Tem bastante. Primeiro, duas coisas. Às vezes a dor na urina não é infecção. Então você está tomando um antibiótico que você não precisa, que às vezes só o aumento de água iria melhorar. Às vezes é uma cistite que pode ser tratada de outra maneira. Segundo, que quando você começa a tomar sempre o mesmo antibiótico, sem ser por indicação médica, entenda bem, você pode estar tomando antibiótico e já não faça mais efeito para aquela bactéria. Acontece que a gente explicou agora há pouco, né? O corpo cria resistência. Exato. Mais uma pergunta, doutora. Boa tarde, eu comecei a trabalhar distante da minha cidade. Toda vez que ia viajar, minha pressão subia. Nunca tinha esse tipo de problema. O médico passou losartana. Comecei a tomar e não parei. Minha pressão normalizou. Quando estou com problemas, a pressão sobe novamente. Devo continuar tomando o remédio? Bom, a primeira indicação minha, você retornou ao seu médico? Se você não retornou, retorne e leve essa queixa para ele. Muitas vezes um remédio ele deixa de ser suficiente, mas o único jeito de ter certeza é com acompanhamento médico. Tem que retornar ao médico, não tem jeito, né? Sou do Pará, tenho artrose femoral. Quando paro de tomar antibiótico, dói muito, muito mesmo. Esse antibiótico pode me fazer mal? Provavelmente o que você toma não é antibiótico. Existe uma confusão entre antibiótico e anti-inflamatório. Explica pra gente, doutora. O antibiótico é para bactérias, para infecções. Ele não funciona na dor, ele não melhora a dor. E o que melhora a dor ou melhora a artrose são os anti-inflamatórios. Muitas vezes também eles podem ser tomados por longos períodos, não todos os anti-inflamatórios. Existem alguns que já têm a proteção gástrica e tem orientação. Muitas vezes depende do médico, ele vai fazer em bolsa, quer dizer, ele trata para um tempo, faz as outras orientações
Então, de novo, a gente parece que está repetindo, mas retorne ao médico, é importante seguir as orientações. Com certeza. Você esclarece algumas dúvidas aqui, mas não tem, né, gente? A doutora não consegue ver o paciente e prescrever, falar o que é bom para essa pessoa, né? Bom, agora, antes de fazer mais uma pergunta de telespectador, daqui a pouco eu faço, eu tenho uma pergunta, uma dúvida minha. Por que geralmente crianças que tomam muito antibiótico, ou adultos até mesmo, ficam com os dentes amarelados? É porque esse é um efeito colateral de algumas classes de antibiótico que fazem, veja, por isso que o uso indiscriminado, sem necessidade, essa é uma das complicações dos antibióticos. A gente pode até, assim, descrever diversas complicações do uso indiscriminado dos antibióticos. Então, hoje em dia existe um trabalho também, não só na mídia de uma forma geral, mas também no meio médico, para que diminua-se, né? Sim. O uso de antibióticos. Estamos fazendo isso aqui também, né, doutora? Também. Bom, agora a pergunta vem da Lilian, de Paraíba. Pergunta se enxaqueca tem cura ou apenas tratamento? Enxaqueca não tem... A maior parte das enxaquecas, eu não posso falar da sua, mas sim, a maior parte das enxaquecas muitas vezes não tem cura, elas têm tratamento, o que a gente chama, elas têm controle. Pode ser que tenha necessidade de tomar remédio por um longo período, muitas vezes não. Um período melhora, vai demorar um tempo e ter outra crise. As causas da enxaqueca a gente chama que são multifatoriais, que vão desde fatores emocionais, alérgicos, até de alimentação. Então, a gente precisa ver qual é e tentar tirar, né, trabalhar a causa da enxaqueca. Bacana, doutora. Mais uma pergunta agora do Maurício. Ele não mandou a cidade. Maurício, quero saber se o antibiótico pode afetar causando impotência no homem. Eu não desconheço o antibiótico como levando à impotência. Eu pessoalmente não conheço. Mas eu posso falar uma coisa que é importante, é que alguns antibióticos podem cortar o efeito do anticoncepcional. E isso é um risco grande, inclusive eu conheço várias mulheres que engravidaram nesse período, né? Exato. Tem que estar muito atento. Por que corta, doutora? É um dos efeitos colaterais, porque a gente já estava até conversando sobre o começo. Qualquer medicamento, ele é uma droga. Sim. Mas é uma droga que, quando bem prescrita, ela é necessária. Ela ajuda a gente a melhorar, a ter uma qualidade de vida, a superar aquela doença. Mas ela tem um efeito benéfico, mas ela pode ter um efeito colateral. Com certeza. Bom, olha, boa tarde, meu nome é Josefina, sou de Sergipe. Tenho pressão alta. Posso fazer reposição hormonal? Isso daí eu acho que quem deve e é melhor indicar é o ginecologista. Saber se você tem necessidade de reposição hormonal, se você tem outros fatores de risco que devem ou não fazer reposição hormonal. Isso na época da menopausa. Ok, doutora, vamos lá. Tenho mais uma pergunta aqui. Na verdade, quer parabenizar o programa pelas informações sobre os antibióticos. A Júlia e o João de Itajubá, Santa Catarina. Beijão para vocês, viu? Também estou adorando aqui o tema do dia. Bom, daqui a pouco eu dou... Gente, está chegando tanta pergunta aqui que eu fico perdida às vezes, viu, doutora? Sou a Neuza, estou com um furúnculo. A médica do UPA, né, passou 10 dias de antibiótico. Só tomei 7 dias, não aguentei. Mas não resolveu o problema. O que fazer? Bom, já começou errado. Se a médica prescreveu por 10 dias, né, tomou apenas 7, não é mesmo? A minha recomendação é volte ao UPA, a médica. Principalmente, às vezes, as pessoas têm os pacientes de uma forma geral, falam, o médico passou isso, não deu certo, eu não vou voltar nele. Não volte, porque existe uma rotina, a gente começa de uma forma. E muitas vezes depende, cada paciente é um paciente. Com certeza. Então ele pode evoluir de um jeito ou de outro. Então retorne ao médico para ele rever qual conduta é melhor naquele caso que teve essa resistência ao tratamento. Doutora, bebida alcoólica, por que de jeito nenhum não pode misturar com antibiótico? Porque a maior parte dos antibióticos e muitos remédios também cortam o efeito do antibiótico. O antibiótico principalmente não pode se tomar com a bebida alcoólica, que pode cortar o efeito que a gente espera de combater a bactéria.
Bom, dor na área da testa. É enxaqueca, doutora? É a Ruth de Demerval Lobão, Piauí. Não, Ruth, olha, não que não seja enxaqueca. Muita gente com dor de cabeça e enxaqueca aqui hoje, viu? Tirando as dúvidas. A dor de cabeça, a gente chama que é um sintoma. Ele pode ser sintoma de diversas doenças. Pode ser de enxaqueca, que é a dor na cabeça, pode ser de sinusite, pode ser de necessidade de uso de óculos, pode ser de hipertensão, pode ser de problema no fígado. Então, tem que investigar, tem que procurar o especialista. Você aí da sua cidade, marque uma consulta. Não adianta se automedicar, né, doutora? Não. E principalmente se persistir aí a dor de cabeça, né? A gente sempre recomenda, procure um clínico. O clínico, ele vai fazer o quê? Uma primeira avaliação. Ele vai ver a necessidade ou não de ir para um especialista. Muitas vezes ele mesmo vai resolver uma coisa simples, às vezes é uma medida que você tem que tomar. Não resolveu? Ele encaminha para o especialista. Doutora, a gente estava conversando também durante o intervalo aqui, às vezes a pessoa está em casa, está doente, está passando por algum momento difícil na vida, enfrentando aí a luta contra alguma doença, mas o principal que deve fazer parte do tratamento, você tem uma dica, né, para nos dar. Sim. É que normalmente a gente até estava falando desse aumento da imunidade, até alguns tratamentos, inclusive o médico aconselha, o estilo de vida, né? A gente tem que seguir as orientações de alimentação, procurar ter uma alimentação saudável, fazer exercício, procurar estar de bem com a vida, olhar o melhor da vida, né? Hoje em dia a gente fala que tem que se olhar de uma forma mais holística. Eu acredito que crer em alguma coisa, né? Acreditar em alguma coisa é importante, porque melhora o lado espiritual também. Então, como fala o MS, é o bem-estar físico, mental e espiritual, né? Que isso ajuda que é saúde. Também, né? Saúde Isso. também é um conjunto, né? Uma última pergunta aqui, eu não estou achando a cidade, na verdade, estou perdida aqui com tantas perguntas, mas eu me lembro, gostaria de responder. A pessoa, uma mulher, na verdade, ela toma vários comprimidos para depressão, para pressão alta, diabetes, vários medicamentos. E ela gostaria de saber se ela pode tomar, às vezes, uma cervejinha, um vinho. Olha, depende do tipo, como está o controle da sua pressão, da sua diabetes, os remédios que você toma para ansiedade. Então, eu acho que ainda o melhor amigo seu, a melhor pessoa para orientar é o seu médico. Ótimo, doutora. Obrigada pelas dicas. E lembrando mais uma vez, saúde também está aqui, né? Quando você mentaliza, coisas boas acontecem, não é? Com certeza. Principalmente na luta aí, no combate de qualquer tipo de doença. E em nosso quadro especial de economia doméstica... Olá, eu sou Patrícia Lages do blog Bolsa Blindada e hoje eu estou gravando esse vídeo para atender um pedido de vocês que solicitaram que eu indicasse livros que eu já li e que eu gostei muito, que me ajudam na minha carreira profissional. Eu separei 4 dicas hoje para vocês. Vou começar com esse aqui, do Mário Sérgio Cortella, Qual é a Tua Obra? Na verdade, os livros do Cortella você pode comprar qualquer um de olhos fechados, porque eles são todos muito bons, muito interessantes e que ajudam muito a gente na nossa carreira profissional e na vida no geral. Esse daqui particularmente, ele tem um subtítulo muito interessante que é o seguinte: Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. E os meus livros, eles são assim, ó, como esse aqui, que eu vou te mostrar do Cortella. Eu anoto um monte de coisa, eu risco todo o livro, eu coloco aqui, isso aqui eu vou fazer um post, sabe? Eu escrevo todo nele, então eu digo, isso aqui eu vou comentar no meu livro, como eu comentei no meu último livro, no 4º livro, várias coisas que eu tirei aqui do Qual é a Tua Obra. Então, livro pra mim é isso aqui, é aquele livro que serve para você estar lá toda hora consultando, sempre que você precisar, para você anotar as partes que você achou mais legal, para você voltar sempre nele, no momento que você fale, poxa, eu tô precisando saber um pouco mais sobre liderança, vou lá naquele livro, eu me lembro que eu anotei, que eu sublinhei uma coisa legal. Então, por isso que raramente eu empresto livro, porque os meus livros são usados e abusados. Eu risco, marco, dobro, e é assim que eu consigo aprender através deles.
E se você quer aprender a otimizar o seu tempo, a ter um tempo mais produtivo, a pessoa número 1 no Brasil para falar sobre tempo produtivo é o Christian Barbosa. E esse livro aqui, A Tríade do Tempo, é muito, muito bom. É um livro que fala, que explica, né, qual é a divisão do tempo, por que o tempo é uma tríade, como é que você utiliza melhor o seu tempo. Tem um teste aqui muito interessante para você saber hoje como é que você usa o seu tempo. E muitas dicas de como é que você pode usar esse tempo de uma maneira muito mais produtiva. Eu gostei tanto da maneira que o Christian Barbosa aborda a questão do tempo produtivo, que eu adquiri esse outro livro aqui também do Christian Barbosa, que é os 60 estratégias práticas para ganhar mais tempo. Continua nessa mesma linha. Se você já usa bem o seu tempo, mas você acha que ainda dá para produzir mais, que você quer fazer mais, que você não quer perder tempo de jeito nenhum, eu sugiro para você ler esses 2 livros, ok? E eu quero terminar aqui as dicas com um livro que eu gosto muito, que é da Thaís Godinho, Vida Organizada. Ela também tem um blog que tem o mesmo nome do livro, Vida Organizada. Ela lançou até um segundo livro, eu ainda não li, que é o Casa Organizada, mas já vou comprar também para ler. E a Thaís fala sobre organização no geral. E uma organização fácil, possível e que não vai só te ajudar na sua carreira profissional, mas também vai ajudar na sua vida. Ser mais organizada é a maneira que você vai encontrar de economizar tempo, de produzir mais. Quer dizer, tem tudo a ver com aquilo que a gente busca, porque afinal de contas, quem tem tempo para perder hoje? A gente já não tem tempo, ainda você vai ficar perdendo seu tempo? Não dá. Para terminar, eu vou lembrar você dos meus livros. O Bolsa Blindada, o primeiro. O segundo, você pode encontrar em algumas livrarias esse combo aqui que vem com os 2 livros por um preço especial. Meu terceiro livro, Virada Financeira, para você que quer aí se desafiar a ser uma melhor profissional. E o meu 4º livro, que está em todas as livrarias, é O Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, que fala sobre qual é o lugar da mulher, né? Às vezes a pessoa fala assim, lugar de mulher, né? Você ouvia assim no passado, lugar de mulher é na cozinha, ou política não é lugar de mulher, né? Esporte não é lugar para mulher, ou determinados esportes não são para mulher, né? Não vai dar certo. E a gente vem provando aí ao longo da história que a gente pode sim estar em todos os lugares, que a gente tem representantes femininas em todos os segmentos e que isso não atrapalha. Agora, um contraponto aí dessa questão que a gente também fala bastante no livro é o seguinte: e aquela mulher que escolheu não trabalhar fora? Aquela que não quer, de repente, ter uma carreira, mas que ela quer estar em casa e cuidar dos filhos. Será que essa mulher está errando? Será que ela está perdendo tempo? Ou será que ela tem direito de estar no lugar onde ela quer, né? Aqui você vai ter aí um apanhado geral, né? Você vai saber qual é o meu lugar. Aqui tem um monte de dicas, testes, várias perguntas, questionário, para você saber o seguinte: onde eu quero estar? Qual é o lugar que eu quero estar? E na segunda parte do livro, como eu chego lá? Então eu indico para você, Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser. E se você quiser mais dicas sobre carreira profissional, vida financeira, entra no meu blog bolsablindada.com.br. Inscreva-se aqui também no meu canal do YouTube, porque toda semana nós temos um vídeo novo. Um beijo para você e até mais. E olha, Patrícia, ontem mesmo eu disse essa frase: lugar de mulher é onde ela quiser. Sim, viu? Temos as participações, pode colocar na tela, vamos mostrar algumas. Se não dá tempo, mostro amanhã, ok? A Adriana de Pereira, aqui de Limeira, um beijão pra você, Adriana, sempre assistindo o RF com você. A Angiana de Ibiúna, interior de São Paulo, um coração pra você também, Angiana. Alex Donatelli, também de Limeira, conterrâneo. Que bom receber a participação aqui da nossa cidade. Beijão pra você, ótima quarta-feira. Alcimar Araújo, de Olindina, Bahia. Beijão pra você também, Alcimar. Amanhã mostro mais participações, não dá tempo, viu? Super beijo. E eu volto amanhã, se Deus quiser.